Existe uma área dentro da teologia sistemática ou dogmática que trata sobre o tema da igreja. O termo teológico é eclesiologia e se traduz por estudo da igreja ou doutrina da igreja. Porque tanto a obra da salvação como a criação da igreja são obras de Jesus Cristo. Então a existência da igreja, ela não foi ou ela não é uma ideia criada pelos homens. Não foram os apóstolos que criaram a igreja. Eles participaram, né, da sua fundação. Mas a ideia original é de Jesus. Ele é o fundamento da igreja. O apóstolo escreveu: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11. A igreja foi então fundada por Jesus e ele é o fundamento da igreja. Desse modo, não deveríamos colocar jamais em oposição Jesus e a igreja, como alguns fazem, ao afirmarem o axioma Jesus sim, igreja não. A igreja foi nos dada por Jesus Cristo, num contexto de salvação. Então, não devemos separar essas duas realidades, a realidade da salvação e a realidade da igreja. A pergunta que se faz é: qual a relação entre ambos? A igreja tem participação na salvação do cristão? Como é essa participação? Teria ela um papel essencial, sendo uma espécie de co-salvador? Ou seja, Jesus salva com a ajuda ou participação da igreja, ou ele salva sozinho, pelo exclusivo poder da sua autoridade? O assunto ele é amplo e em um único vídeo não dá para explicar tudo. Porém, a Bíblia é clara ao dizer que a salvação é obtida unicamente através de Jesus Cristo, em Atos capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, a salvação é uma obra realizada unicamente por Jesus, do começo ao fim. Pensar diferente seria dizer que Jesus não é suficientemente capaz de operar a nossa salvação de forma completa. Seria atribuir uma limitação ao poder de Cristo. Então, a condição que a Escritura coloca para alguém ser salvo é que essa pessoa deve se arrepender e crer em Jesus como Filho de Deus. 1 Timóteo 2,5 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Por outro lado, podemos considerar a importância da igreja e o seu impacto na salvação do cristão. Se Jesus achou necessário criar a igreja, com toda certeza, ele tem um propósito especial. A igreja tem uma função importante. Isso deve ser considerado. Pensar diferente seria um erro. Então, dando continuidade à nossa reflexão, eu pergunto: uma pessoa é salva sozinha? É certo que ninguém vive sozinho nesse mundo. Ninguém é autossuficiente ao ponto de não precisar da relação humana. Então, seria diferente nós, nos termos de vida espiritual, que o homem pudesse viver sozinho, isolado? Jesus ele conhece o ser humano, ele esteve no princípio na criação do homem e ele sabe quais são as necessidades do homem. Certamente Jesus criou a igreja para suprir parte dessas necessidades. Então, conhecendo o ser humano como ninguém, pois ele, Jesus, ele esteve no princípio com Deus criando o ser humano, ele conhece as nossas necessidades espirituais, emocionais, sociais, pensou na igreja como instrumento para ajudar a suprir parte dessas necessidades. Bem, a missão evangélica de ir a todo mundo pregar o evangelho faz parte das funções pelos quais Jesus criou a igreja. A função de dar continuidade à sua obra salvadora, levar a palavra de Deus, o evangelho. Poderíamos pensar em outras razões, mas em resumo, em síntese,
Podemos dizer que ele queria que os salvos estivessem unidos em comunhão. Isso seria bom para eles e para os de fora, que viriam neles o reflexo do amor de Deus. Então, duas dimensões implica a realidade da igreja. A igreja possui uma dimensão espiritual, constituída pela espiritualidade, pela presença de Jesus, pela comunhão, mas também de uma dimensão material, a instituição, a organização. Então, há esses dois aspectos, a espiritualidade e a instituição. Então, a relação entre ambas é a grande questão da eclesiologia. Existe uma dimensão comunitária na fé. Isso é muito claro. Comunhão com Deus levava à comunhão com a igreja. Isso parece ser, no Novo Testamento, uma consequência natural. Veja o que diz Atos dos Apóstolos 2, verso 47. Fala como viviam as pessoas ali. Louvando a Deus e caindo na graça de todos. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então a igreja crescia em membros à medida que as pessoas iam sendo salvas. Então os salvos, eles passavam a pertencer à igreja de Cristo. Uma vez alcançado pela salvação, o novo converso passava a fazer parte de uma comunidade dos que criam em Jesus. Vamos pensar um pouco sobre esse processo. Para ser salvo, primeiro a pessoa precisa ouvir o Evangelho. Para isso, é preciso que alguém pregue para ela. Aí, nós já temos pelo menos uma pessoa envolvida nesse processo. Lembre-se da pergunta inicial. Alguém se salva sozinho? Parece que a resposta é não. Porque tem de existir pelo menos uma pessoa para pregar para essa pessoa. Então, aquele que ouviu e creu, ele também precisa ser batizado. Entra aqui mais uma pessoa, o líder religioso, que foi consagrado, quer dizer, separado para realizar o rito do batismo. Então, esse é um ato público e realizado em comunidade. Salvo exceção, nos períodos de perseguição, né, o batismo poderia ser realizado de forma escondida. Bem, então, essa pessoa que é batizada é recebida na comunidade da fé. E ali ela vai passar por um desenvolvimento espiritual, tá certo? E vai se dar em contato, em comunhão com essa comunidade, e ela vai crescendo, então, espiritualmente. Então, embora a salvação seja individual, no sentido de que a pessoa individualmente precisa tomar a decisão a favor de Cristo, isso não se dá em um ambiente isolado. A igreja, como comunidade que crê, participa indiretamente dessa salvação como testemunha e incentivadora, fortalecendo a convicção inicial e ajudando ao crente a se desenvolver cada vez mais. Assim, podemos dizer que a igreja criada e pensada por Jesus Cristo tinha essa função de fornecer o ambiente colaborativo com o desenvolvimento da fé. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolver a salvação. Quantas pessoas, ao se afastarem da comunhão da igreja, também não se afastam da comunhão de Cristo? No início dizem que conseguirão ser bons cristãos, mesmo separados da comunhão da igreja. Mas aos poucos acabam esfriando na fé e passam a manter apenas uma fé puramente intelectual. Essa fé não é a fé salvadora. É possível ser ético, ser moralmente correto e mesmo assim estar separado de Deus. A fé cristã não é meramente obediência a um código ético. É bem mais do que isso. Bem, pessoal, por hora é só. Ficamos por aqui, mas continuaremos esse assunto no próximo vídeo. Aguardo você. Até lá.